Bom dia a todos. Vamos ficar em pé e fazer a leitura em Cantares capítulo 6, versículo 10. Quem é esta que aparece como a alva do dia, formosa como a lua, pura como o sol, formidável como um exército com bandeiras? É uma pergunta. Vamos orar. Pai de amor, nós vivemos neste mundo que odeia a Tua palavra, que odeia Tuas verdades eternas, mas nós fomos privilegiados com este livro maravilhoso. E nesta manhã, nós queremos receber Tua palavra com tanta alegria em nossos corações. Privilégio que muitos odeiam, jogam fora. Mas nós queremos considerar isto. Abre os nossos livros, abre nossos olhos para Cantares 6:10, para que entendamos o texto, para que vejamos quais são as lições espirituais que temos ali. Para a glória de Deus, aplica as verdades também em nossas vidas, em nome de Cristo, amém. Podeis assentar, irmãos. Eu quero retornar um pouco, porque eu dei basicamente a metade dessa mensagem, que talvez uns 15 dias atrás. Já enviamos gravado para quem queira ouvir. Mas hoje eu quero colocar como tema aqui a igreja e sua confissão. Eu só vou lembrar aos irmãos que Cantares, com suas lições espirituais, observe bem, eu estou deixando isso bem enfatizado, suas lições espirituais. E de fato, nós queremos lições espirituais. Nós queremos comparar Cantares com o Novo Testamento. Aqui, no livro de Cantares, Salomão fala com a esposa dele. Ela fala a respeito dele. E aparece um coro que era composto de mulheres, fazendo elogios ou perguntando: quem é esta? Referindo a Sulamita, esposa do rei Salomão, que deveria ser uma mulher muito bonita. Mas notem, queridos irmãos, o propósito de Deus não é tratar dessas coisas de casamento. Eu já falei isso aqui várias vezes para os irmãos. Eu vejo muitos dando ênfase a isso. Mas na Bíblia, a ênfase é dada a Cristo e seu amor pela igreja. E neste texto, a ênfase é: quem é esta? Eu falei a última vez para vocês, quem é a igreja? Eu gosto de assistir alguns programas que tem na TV Brasil, e normalmente eles estão passando agora as cidades brasileiras, eles dão uma visão por cima. Mas normalmente eles passam a cidade, mostram tudo, especialmente as catedrais católicas. São bonitas, muitas bem antigas. Mas na Bíblia, irmão, a Bíblia não fala sobre isso, não dá ênfase a isso. Ao templo externo, por exemplo aqui, nós estamos lutando para arrumar melhor nosso salão. Mas a Bíblia não dá ênfase a isto. Vocês podem perceber que o templo construído por Salomão foi destruído. Até hoje não foi reconstruído. Será reconstruído oficialmente, mas no fim, pelos judeus. Mas isso não importa para Deus, porque templo, igreja não é isto. Quando vocês voltam os olhares para a Bíblia,
vocês vão ver que Deus amou um povo. E o mundo não consegue explicar quem é a igreja. Não. Vocês não vão saber desses detalhes, irmãos. Porque a igreja, ela é identificada com Cristo. Talvez as palavras que eu estou usando aqui, os irmãos não as entendem. Mas a palavra identificação é usada no casamento. Quando a irmã Rosa casou com seu marido, o Dácio, ela foi identificada com ele. É assim, queridos irmãos, no casamento. Por isso eu retorno para vocês para lembrar que a igreja só pode ser explicada na Bíblia. Não tem jeito. A palavra igreja é uma palavra grega, composta de basicamente duas palavras. Significa tirado para fora, chamado para fora. A igreja de Deus, numa linguagem bem simples, é o povo que Deus comprou, tirou para fora do mundo para ser dele. Esse é o significado de igreja. Agora eu espero que os irmãos entendam. Povo chamado para fora. Agora, queridos irmãos, como é que você vai poder explicar? Chega na faculdade, pergunta o que é a igreja. Eles não vão explicar. Eles vão explicar um templo, vão falar daquela, lá no sul, falou da igreja luterana, uma igreja basicamente alemã. Pode até num lugar falar aquela igreja batista ali há muitos anos tem. Mas isso é um templo. A igreja de Cristo, ela não pode ser explicada. Então, queridos irmãos, por isso o coro aqui, no versículo 10, pergunta: quem é esta? Porque eu estou ligado a Cristo. O mundo pergunta: quem é Jesus? Eles não sabem explicar. Então eles vão perguntar também: quem é esta? Quem é a igreja? Então eu quero lembrar você, se você é um crente, você faz parte da igreja. A igreja o mundo lá fora vai perguntar: quem é aquele irmão, aquela irmã? Quem é ele? Ninguém entende, irmãos. É só a Bíblia que explica. Então vamos ao texto agora. Vamos voltar ao texto. Em Cantares 6:10. Porque eu tenho 4 assuntos para tratar da igreja, para serem tratados a respeito da igreja. Primeiro, nós temos ali: quem é esta que aparece como a alva do dia? Eu já dei início a tratar sobre isso. É a igreja e a sua confissão. Confissão de fé. Se você é crente, se você participa disto, você tem sua confissão de fé. Segundo lugar, vamos ver. A igreja e sua posição, formosa como a lua. Depois vou explicar isso para os irmãos. Em terceiro lugar, a igreja e sua santidade. Ela é pura como o sol. E depois, a igreja e seu trabalho triunfante, formidável como um exército com bandeiras. Quando chegarmos lá, aí nós explicaremos melhor para vocês. Não dá para tratar tudo hoje. Então eu quero que vocês compenetrem, ore agora, pegue o texto, fala assim: Senhor, dá graça ao pastor para explicar isso melhor para nós. Que eu quero explicar. Eu quero que vocês entendam.
A primeira lição que temos aqui é a igreja e sua confissão. Porque ela aparece como a alva do dia. Agora, eu já expliquei, dando aquela primeira parte, o que é a alva do dia. A palavra alvo é diferente de alva, tá? Alvo, vocês sabem, é quando a pessoa é pura, tá? Ela é cândida, pura. A igreja também é alva. Ela foi purificada dos seus pecados. Então a igreja é puríssima. A igreja é o único povo, irmãos, que não recebe bênção dos outros. Eu vejo muito no Facebook. Deus te abençoe, grandemente Deus te abençoe. Mas a igreja não é abençoada mais. Eu não preciso falar, irmã Rosa, Deus te abençoe. Sabe por quê? Porque a igreja já é um povo abençoado. Você nunca conseguirá abençoar a igreja mais do que ela já é. Efésios capítulo 1. A igreja é abençoada com toda sorte de bênçãos nos lugares celestiais. Se você já é abençoado lá nos lugares celestiais, o que é bênção aqui? Esse é o povo de Deus. Mas tem a segunda lição sobre alva, porque é diferente. Alva é aquela primeira parte do dia. Você levanta 5 horas da manhã, de repente está tudo claro. Essa é a alva. É a antecipação da chegada do sol. Eu ilustrei quando eu saí com a dona Nádia, paramos de andar, às vezes dá um desânimo, né? Mas eu vou ali perto do Sabiago, nós andamos ali, tudo clarinho, mas o sol não apareceu. É a alva do dia. Então a primeira coisa, antes que o sol da justiça apareça, aparece o testemunho da igreja. E isso aqui, irmãos, é de suma importância. E eu quero lembrar para você, antes de você levantar pela manhã, acordar, ir para os seus afazeres, como crente, você tem que lembrar, você tem uma confissão. Todo mundo tem que saber. Vamos adiante então. Esta pergunta, quem é esta? Refere-se à igreja verdadeira. Na Bíblia, queridos irmãos aqui, que representa a igreja, tem 2 igrejas. Ou, noutra linguagem, aqui nós estamos lidando com a Bíblia. Tem 2 grupos só no mundo. E esses 2 grupos aparecem como mulheres. Tem a igreja, que é a esposa do Senhor, e tem a grande meretriz. Só tem 2 grupos no mundo. A igreja pura e a grande meretriz. Ou você faz parte de uma, ou faz parte de outra. Não tem meio termo. Não tem. Eu estou em cima do muro. Eu não sei se eu sou de Cristo ou... Não, tem jeito. Se você foi salvo, você pertence à igreja. Ninguém vai tirar isso de você. Você faz parte da igreja. Então vocês estão percebendo como é importante a igreja? Você faz parte da igreja que será arrebatada. Ou então você pertence à grande meretriz. Essa igreja do mundo, que adora ídolos, que é do mundo, que aceita qualquer mentira que aparece. Essa aqui, é essa a diferença, irmãos. Vamos adiante.
ela é composta somente de salvos. Às vezes você vai na igreja, pode ser que logo o Senhor nos faz encher isso aqui, de tal maneira que nós vamos ter que procurar outro lugar para acomodar todos. Às vezes você vê uma igreja cheia, mas nem todos ali são. Esperança que sim. Mas ali vamos supor que tenha 100 pessoas. Talvez umas 50, 40 pessoas são pertencentes à igreja. Os outros são membros da igreja, mas não são crentes, coisa nenhuma. Eu já preguei domingo passado à noite, sobre a igreja Laodiceia. Tá? Se vocês quiserem ouvir a mensagem, ela está no YouTube. Foi a última mensagem que eu enviamos. E tem outras também, acho que tem mais 2 mensagens no YouTube que trata sobre a igreja de Laodiceia. Seria bom, irmãos? Minha esperança é que vocês estão nos ajudando a divulgar essas mensagens. Tá? Outro detalhe aqui que é muito importante, irmãos, é a igreja local, que no caso aqui é a Igreja Batista Maranata. Ela pode servir de modelo. Eu estou enfatizando isso, irmãos, por quê? Porque ultimamente várias e várias pessoas passaram a abominar a igreja local. A internet hoje fornece muito conhecimento. Tem muita gente que é curiosa. Vai lá, aprende sobre a grande tribulação, o arrebatamento da igreja, os acontecimentos do anticristo. Outros dedicam-se a doutrinas, gostam, eu sou disso, eu falo assim, espere um pouquinho. Nada disso revoga seu compromisso com a igreja local. Você precisa. Uma igreja onde ensina a verdade, prega a verdade, onde tem a ceia do Senhor, batismo, boa liderança espiritual, pessoas amadurecidas que podem exortar uns aos outros e disciplina. Tem que ter. Se você não tem interesse por uma igreja local, duvide que você seja um crente. Irmãos, a igreja local, ela é um pedacinho do céu na terra, se ela compromete-se com a verdade. Tá? E é muito importante. Então, comprometa-se com sua igreja. Ali está a irmã Aparecida, ela tem uma amiga, e ela gostaria de trazer a igreja. Se ela não tem uma igreja onde ela frequenta, como é que ela vai trazer aquela pessoa para ouvir a palavra de Deus? Ali está o irmão Antônio, né? Ele tem vários amigos que querem conhecer o Evangelho. Para onde ele vai levar? Para a igreja, onde ele frequenta, onde tem um pastor, onde prega a verdade, onde há temor ao Senhor. Então, irmãos, é privilégio pertencer a uma igreja. É privilégio levantar domingo de manhã e falar, vou para a igreja. Eu conheci santos de Deus que moravam na roça. Viajavam 6 quilômetros andando para vir à igreja assistir a escola dominical. Minha mãe foi uma dessas, no tempo de solteira. Ela vinha para a igreja com os pais dela. E agora, hoje não. Essa época moderna, pós-modernidade. Quem disse isso? A simplicidade de Deus com a igreja local não mudou. Ela é importante. Assim como é importante o arroz. Porque nós vivemos numa era moderna, o arroz é descartado, o feijão é descartado, a carne é? Não, é a mesma coisa. A água é descartada porque nós estamos em pós-modernidade?
Não, precisamos dela. Então, nós precisamos da igreja também. Então, queridos irmãos, é duro, mas hoje ser pastor é vivenciar uma época terrível, onde cada um é dono de si, dono do seu próprio nariz. Ninguém pede conselho mais hoje, cada um vive como quer. Então as consequências são graves. Muito bem, vamos adiante. Deixa eu ver onde nós estamos aqui. A apostasia e o ecumenismo vem como um eclipse solar. Eu não me lembro, irmãos, de ter visto um eclipse. Um dia fica escuro. Mas quando o que nós estamos enfrentando hoje, aquele afastamento da verdade. Está vendo isso hoje? E também o ecumenismo. Sabe o que é ecumenismo? Eu vou repassar isso aqui, bater na mesma tecla, para que vocês saibam. Ecumenismo é quando as religiões se unem. Todo mundo ora, todo mundo fala de Deus, todo mundo carrega aquelas frases nas camisetas. Eu estou orando. Então todo mundo joga beijos para Maria, para a chamada Senhora Aparecida e para outros ídolos. Todo mundo se une numa só voz. Chama ecumenismo isto. É perigoso. Quando isso está forte, significa que tem um eclipse, espiritualmente falando, um eclipse solar. Então hoje, irmãos, a igreja é o que é porque ela vem de Deus. Ninguém apaga a igreja. Ela pode ficar murchinha. Ela pode parecer desinteressante. Tá? Mas ninguém apaga a igreja. Ninguém. Quando o mundo parece divertindo demais com seu sistema religioso, a igreja de Deus está ali. Às vezes eu vou pregar fora, vejo aquele barulho em igreja, dançando, pulando, mas os santos de Deus estão ali, aqueles irmãozinhos simples, servindo ao Senhor. Ninguém apaga a igreja. Outro detalhe, queridos irmãos, ela é constituída de pessoas crentes mesmo, transformadas. Elas creram em Jesus de todo o coração. Elas são salvas porque creram no sangue remidor. Elas não são salvas porque creem no pastor, porque creem naquela doutrina. Ela é salva, as pessoas são salvas porque creem no sangue do Cordeiro. A função da igreja neste mundo causa intriga ao mundo. O mundo não gosta da igreja. O mundo gosta desse eclipse solar, do ecumenismo. Mas da igreja não. Aqui aquele irmão que está dando um bom testemunho, é honesto no seu viver, vive em santidade e pureza, abandonou o mundo por amor a Cristo, vive em liberdade, mas ele ama Jesus. O mundo odeia isto, o mundo não gosta. Se você quer perder a amizade até dos seus queridos, viva para Cristo. Pode viver. Não que você vai odiar aquelas pessoas, mas é porque elas não vão querer aceitar seu estilo de vida. Outro detalhe, irmãos, sem querer, sem saber, o mundo é abençoado com a presença da igreja. É a igreja que abençoa o mundo, não o mundo que abençoa a igreja. Então, queridos irmãos, enquanto tiver crentes no mundo, o mundo ainda tem essa bênção de viver. Está todo mundo passeando, está vendo? Trabalhando. É por causa da igreja. Você lembra de Ló? Por causa da presença de Ló, Deus teve que tirar Ló de Sodoma para destruir Sodoma. Porque enquanto ele estivesse lá, Deus não destruiria a cidade. Está vendo? Quando Deus tirar a igreja da terra pelo arrebatamento,
aí o mundo vai sofrer as consequências, porque a igreja não vai estar mais aqui. Outro detalhe, queridos irmãos, vamos compreender um pouco a confissão da igreja. O que é a confissão? O mundo é escuridão, irmãos. A linguagem que a Bíblia usa para o mundo é aquele ambiente escuro. 3 horas da madrugada, tudo escuro. Mas a igreja funciona como a luz do mundo. Vós sois a luz do mundo. Então tem que ter esta confissão. Nós temos aqui as lâmpadas, tá vendo? Qual a função delas? Nós não colocamos essas lâmpadas aí para embelezar, apesar que elas fazem esse trabalho, mas nós colocamos para brilhar. O tamanho da lâmpada, o formato delas, não importa para nós. O que importa é a claridade. Está vendo? A igreja está no mundo não por causa da beleza da igreja, mas porque ela brilha. Foi isso que Jesus disse em Mateus 5, vós sois a luz do mundo. E como é que funciona a luz do mundo? Funciona como a alva do dia, a confissão da igreja. Então vamos explicar isso melhor para os irmãos. Vamos lá. A única esperança para o mundo é a presença dos crentes. E olha, irmãos, eu quero aqui intensificar isto. Nós devemos dar graças a Deus pelo nosso presidente. Ele não é um homem crente, ele é um homem ímpio. Mas Deus está usando o nosso presidente para defender a presença dos crentes na terra. Diz a importância de ter. O que é que as igrejas fazem? Eu falo isso, irmãos, porque o surgimento do globalismo hoje quer acabar com a igreja. Lá nos Estados Unidos, com a presença desse novo presidente, eles queimaram uma igreja inteira porque a igreja não aceitava fazer casamento gay. Você imaginou? Eu falei para os irmãos, lá não sei que país da África, vários homens tiveram seu pescoço cortado, arrancado fora, cabeça, por causa do testemunho deles. A tendência, queridos irmãos, é que a igreja seja perseguida. Nós estamos aqui com certa liberdade, mas sabe por que essa liberdade nossa agora? Porque Deus levantou um homem que é presidente, que defende a igreja. Se não fosse ele, nossas portas aqui seriam fechadas, tá? Satanás não quer saber da igreja na face da terra, ela atrapalha ele. O testemunho de vocês, aonde vocês estão, atrapalha Satanás. Meu testemunho como pastor e como crente, atrapalha. Nós não gostamos, a igreja não tolera o que acontece no mundo. E Satanás quer acabar com o que ele chama de tabus. Ele quer empreender casamento gay, pedofilia, estupro como coisa normal na vida. Isso é coisa de arrasar com a gente. A igreja não suporta isso. Eles querem acabar com a família, com a pregação da verdade. É isso que acontece. Então nós temos uma confissão, queridos irmãos. Como começa essa confissão? Ela começa na conversão. Então quando você se converteu, não precisa ser coisa de boca para fora, mas do coração sim. Eu sempre defendo que esse negócio de aceitar Jesus só
sem uma confissão no coração, você vai ficar surpreso de você saber que você nunca foi crente. Porque tem que haver. Eu confesso a Ele. Se confessarmos os nossos pecados, se invocar o nome do Senhor, é aí que começam os princípios da confissão. Tá? Quando eu casei com Dona Nádia, naquele dia do nosso casamento, eu fiz a confissão de amar e cuidar dela. E faço isso até hoje. Sempre tenho que abrir minha boca e falar para ela que cada dia que passa eu amo mais minha esposa. Isso é confissão. Deixa isso de lado agora. Vamos pensar na sua confissão. Você conheceu Cristo? Você ama Jesus? Você odeia o mundo e o pecado? Você caminha cada dia em santidade de vida? Notem, queridos irmãos, a confissão é o descobrimento de que o homem interior, o coração, foi mudado. A confissão torna a pessoa completamente transparente. Você conhece o crente? Pela confissão. O falso crente, ele é obscuro. O verdadeiro crente você conhece logo. Ele é o que ele é. Ele ama Cristo. Ele não nega isso. Ele não teme parentes, amigos, perder. Não. Ele é o que ele é. Ele fala de Cristo. Ele faz essa confissão. Ele tem compromisso com o seu Senhor. Lembra que eu preguei aqui? Ele tem o selo no braço e o selo no coração. Então, irmãos, a confissão é uma confissão de fé perante os homens. Todo mundo fica sabendo. Aquela irmã ali é crente. Aquela senhora é crente. Aquele homem é crente. E ninguém tira isso. Já viu aquele homem que não é crente olhando para sua esposa? Ele fala para todo mundo, ela é uma crente. E crente sincera, mudou a vida dela. Outro detalhe, irmãos. Analisando a confissão. Vamos lá. Não percam de vista um versículo. Quem é esta que aparece? A confissão genuína traz o respeito depois das adversidades. O mundo desdenha de você. O mundo quer comparar a fé do mundo com a sua. O mundo escarnece de falsos crentes. O mundo tem sua confissão aberta e franca. Conversa com seu vizinho. Ele ama carnaval. Ele ama o mundo. Ele ama os prazeres. Ele ama a mentira. O mundo tem sua confissão. Então vai escarnecer da gente. Então muitas vezes a lâmpada é limpada. Muitas vezes Deus pega a gente e faz a gente passar por dias difíceis. Muitas vezes. Quantas adversidades os crentes não passam? Para provar. Às vezes eu vejo um crente aqui, parece ser firme, mas depois vem aí um problema na vida. Ele é empurrado por outros. Sabe de uma coisa, queridos irmãos? Tem muitas pessoas lá fora que vão testar a sua fé. Eles vão, empurram você para lá e para cá, para ver se você abandona os cultos, abandona a Bíblia, abandona a vida. E muitas vezes, falsos crentes, ou a incredulidade ganha. Falsos crentes. Mas Deus está fazendo uma purificação, queridos irmãos. Sabe para quê? Para a lâmpada brilhar mais. Só isso. Para a sua confissão ser firme. Então vem adversidades? Vem. Quem não quer passar por provações e tribulações, esqueça, pega a sua malinha e vai embora da vida cristã. Outro detalhe, queridos irmãos, a confissão está acima das exigências naturais, está acima da carne. A confissão está acima do amor que temos pelos nossos filhos, pelos nossos netos.
pela nossa família. Eu tenho muitos parentes, da parte da Nádia, da minha parte. Mas a confissão nossa, minha e dela, está acima de tudo isso. Tá? E devemos estar prontos a perder até o amor deles, por amor a Cristo. Cristo fez isso com a família dele. Os irmãos e parentes dele, da parte de Maria e José, não gostavam do Senhor. Alguns se converteram depois da ressurreição. Mas ele falou, minha família, olha, minha família aqui, os que ouvem a palavra de Deus. Então, queridos irmãos, está acima da carne, está acima do amor natural, tá? Está acima da própria vida natural. Você lembra de Abraão? Ele teve uma confissão de fé, irmãos, de uma maneira assim, entendendo humanamente falando, chamou a atenção de Deus. Ele ofereceu seu próprio filho, quando Deus falou, pode pegar Isaac, pode amarrá-lo naquela lenha, pega um punhal e enfia no coração dele. Sabe, Deus estava provando a fé dele, e Abraão ia fazer. Quando você lê Romanos, você fica sabendo por que Abraão fez. Ele falou, se eu matasse meu filho, Deus ressuscitaria ele. Essa é a fé, queridos irmãos. Hoje de manhã eu estava lendo Josué 2, falando sobre Raabe, a confissão dela. Ela diz, abandonei meu povo, agora o Deus de vocês é o meu Deus. Falando com os dois espias. Então vamos chegando à parte final, queridos irmãos. A confissão é reveladora, porque é a alva do dia, está tudo claro. Vocês não podem tapar a fé de vocês. Porque ela revela estar firmada na autoridade bíblica. O que eu creio está aqui. A minha Bíblia não é fechada. O que eu creio, eu posso demonstrar. Talvez tenha alguns irmãos que não sabem ainda manejar bem a Bíblia. Mas eles podem falar, eu aprendi na igreja, o pastor me ensinou. Eu sei alguns versículos bíblicos sobre a minha fé. E eu testemunho. Não tenha medo. O diabo não tem medo de barulho. Ele não tem medo de gritaria. Ele não tem medo de orações, pulando ali, gritando. Ele tem medo da verdade. Ele é o pai da mentira. Então não tenha medo, querido, de confessar que você é crente, porque a Bíblia diz, Cristo morreu por mim. Fora dessa confissão, tudo é entulho, irmãos. Eu tenho visto como tem um grupo que todo domingo à noite, quarta-feira, reúne aqui perto. Foi como se fosse um desafio para a igreja aqui. Essa igreja não cresce, então não vamos para lá mostrar. Deixa de lado, pode deixar. Eu sei o que eu creio. Eu sei onde nós estamos pisando. Não precisa de barulho, tá? Deus não é atraído por isso. O poder de Deus está na autoridade da palavra dele. E pronto. Também, irmãos, revela a disposição de agradar a Deus. Eu quero agradar a Deus. A minha fé tem o intuito de agradar a Deus. Eu não quero agradar pastor, nem fulano de tal. Eu me lembro de um homem que frequenta uma igreja que eu sei que não é de Deus, é coisa do diabo. Eu falei para ele, meus pêsames. Ele ficou assustado, tá? Eu falei, eu sei o que é o seu grupo ali, eu conheço. Não estou dizendo que minha igreja é melhor. Mas depois ele me telefonou. Ele estava tentando defender o pastor da sua igreja. Ora, nós não estamos aqui para defender pastor. Nenhum dos irmãos aqui foram chamados para me defender. Nós defendemos a nossa fé. Isso aqui ninguém abre mão. É o nosso documento, irmãos.
Crente sem documento não vai sobreviver neste mundo. Tá? Quando eu venho para casa, eu ponho os documentos no bolso. Eu preciso deles. É assim com qualquer um. Você andar, passar deste mundo sem documento da fé, você está perdido. Satanás vai lhe pegar. Outro detalhe, irmãos, revela também disposição pelo caminho de pureza e santidade. Eu sempre tenho falado de santidade. Santidade é o quê? É agradar a Deus. Andar em justiça. Tá? Recusar o mundo. O mundo de hoje, irmãos, está cheio de elementos perigosíssimos que querem acabar com a gente. Você não pode abrir o Facebook sem aparecer coisas perigosas. Você não pode abrir o YouTube. Então você tem que estar preparado, com a mente pura, para agradar o Senhor. O mundo está assim hoje. Ele chega dentro da nossa casa com desaforo para atingir nossa família, nossa vida, nosso testemunho. Outro detalhe, eu li a respeito de um animal, eu não lembro o nome desse animal, mas ele é tão branquinho que os inimigos, para pegá-lo, coloca sujeira em torno da toca dele. Ele prefere morrer do que se sujar. Também, irmãos, revela a disposição de um amor sacrificial. A igreja é o único povo que ama. Nós amamos os irmãos. Quem ama está nos cultos. Tá? Hoje tem um tipo de culto que é tudo oba-oba. Beijinho, beijinho, tchau, tchau. Está tendo nos cultos hoje. Mas na igreja não. A igreja nós sentados aqui. Nós sentados. Juntos. Interessante, como é que está a vida do irmão? Você já teve disposição de pegar um irmão que está andando errado? E colocá-lo no lugar? Aqui não é beijinho, beijinho, tchau, tchau. Já conseguiu pegar alguém, sentar do seu lado, dar exortação de como deve viver? Isso é igreja, uns aos outros. Você já pensou em orar hoje pela irmã fulano de tal ou pelo irmão? É a igreja. Você já orou pelo pastor para que Deus o encha do Espírito para ele pregar a palavra? É a igreja. Não é aquele ambiente onde todo mundo encontra um beijinho aqui, outro aqui. Isso não é igreja. É sentimentalismo puro. Igreja é lugar de gente amadurecida. Onde o menino, o moleque, tem que se tornar homem. Onde Deus é temido com a pregação. Outro detalhe, irmãos. Há uma necessidade dessa confissão. Por quê? Eu vou mostrar para os irmãos aqui. Primeiro, o mundo jaz no maligno. Jaz. O mundo deita, dormindo o sono da morte, nas mãos do diabo. Você sabe o que significa jaz, né? Você vai no cemitério, ali tem o jazigo. Vem da palavra. Essa palavra jaz. Aqui jaz fulano de tal. A Bíblia fala sobre isso. O mundo inteiro jaz no maligno. Quem é o diabo, irmãos? Pai da mentira. O que é a igreja? O povo da verdade. Está vendo aqui? Aqui a luz brilha, brilha e brilha. Glória ao Senhor. Outro detalhe. Prevalece no mundo tudo que é falso. O mundo é um palco de mentiras, irmãos. Tem coisas no mundo que a gente gosta. É proibido um crente assistir um jogo como o de ontem, do Palmeiras e Santos? Não. O perigo é quando ele é dominado por aquilo. Os irmãos podem perceber que esse elemento
de transitoriedade habita no mundo? O Palmeiras foi campeão? Foi, merecidamente venceu o jogo. Mas amanhã tudo acaba. Eles têm que voltar de novo a buscar uma vitória. O mundo é assim. O mundo tem esse elemento de transitoriedade. Uma outra coisa que o mundo tem, aquele elemento de mentira, é mentira. Programa de criança, desenhos, filmes. Às vezes eu estou no YouTube e eu vejo aqueles filmes de quando eu tinha 9, 10, 11, 12 anos, filme de cowboy. Tudo mentira. Tudo entretenimento para a gente passar tempo. Tá? Veja bem, aquilo que parece bonitinho, atraente, ele contém um veneninho ali dentro. De tal maneira que se você gastar tempo com essas coisas, você derrama mentira dentro de você. Eu já vi pessoas aqui na nossa igreja, amando a Bíblia, lendo, mas depois abandonaram a Bíblia por causa de filmes. Perderam o interesse. Aí o mundo é atraente. Você começa a gastar dinheiro com cinemas. Está vendo? Dentro do mundo, contém, sem que você perceba, um elemento de transitoriedade e de mentiras. O mundo sempre está induzindo que ter cultura é o melhor, que ter riqueza, que ter posição é o melhor. Precisa da igreja. Nota essas coisas, ninguém está condenando. Tem crentes cultos, tá? Tem crentes que estudam, fazem faculdade, são pessoas inteligentes, nada de errado, mas os crentes não amam essas coisas, eles não põem o coração nisso. Tem crentes ricos? Tem, mas são pessoas liberais, são pessoas amorosas, elas não amam essas coisas. Tá? E missões, trabalhos missionários têm sobrevivido por causa de irmãos assim. Outro detalhe, irmãos, o juízo de Deus ocupa este mundo. Isso aqui não é brincadeira, irmãos. Eu vejo como muitos levam assim, ignoram isto. O mundo está sob o juízo de Deus. Você vê aquela pessoa que não é crente, a ira de Deus paira sobre a cabeça daquela pessoa. Ela não foi salva. E 2 Pedro diz que este mundo está condenado ao fogo. Deus não quer mudar esse mundo. Não vai. Se tiver um período de bênçãos, é porque tem eleitos para serem conquistados. Tem pecadores que Deus quer salvar. Mas depois de Deus salvar todos os seus eleitos, Ele vai levar o povo dele para o céu. Todo mundo. Não vai ficar nenhum. Aí o mundo será ou receberá o horror da ira de Deus, fogo, como Ele fez com Sodoma e Gomorra. Outro detalhe, irmãos, quando vemos a misericórdia saindo, é sinal de que o juízo entrou. E olha, aqui vou terminando aqui, queridos irmãos. Eu quero lembrar a vocês que periodicamente Deus mostra o que Ele vai fazer globalmente na grande tribulação, destruindo uma cidade ali, trazendo juízo sobre um país inteiro. Ele fez isso várias vezes. Então, queridos irmãos, quando a misericórdia sai, é sinal de juízo. Tá? Eu, sinceramente, irmãos, fiquei orando por muito tempo, ainda estou orando por nosso país, porque quase a misericórdia de Deus sai, e Deus estava entregando essa nação para os comunistas, tem muitos deles aí, destruiria nossos filhos, nossos bens, nós seríamos como escravos, passando fome e miséria, como ocorreu
lá no país da Venezuela, tá? Então, queridos irmãos, para terminar, concluindo então o assunto, a impossibilidade de você se ocultar. Que é esta que aparece como a alva do dia. Ou você é de Cristo, ou você não é. Tem muitos que começaram bem, mas depois abandonaram. Sua confissão não foi como a alva do dia. Ou você confessa Cristo, ou você nega Cristo. Não tem outro jeito. Outro detalhe, sua vida manifesta quem você é. O dia a dia vai revelar. Quem você ama? Você ama o mundo? Ou você ama a palavra de Deus? Você ama a igreja de Deus? Prefere sofrer com os irmãos simples? Prefere? Ou você ama o mundo? A alegria deste mundo banal? Então, assim como não pode ocultar a alva do dia, não tem como ocultar sua confissão. Não tem. Que o Senhor aplique a sua palavra em nossos corações, para o bem da igreja aqui, para o bem do povo de Deus, onde esta palavra for pregada ou alcançar.